Oi, pessoal, como é que vocês escreveriam aí trabalho de segunda a sexta? Escreveriam com acento indicativo de crase ou sem acento indicativo de crase, esse azinho aí que antecede a sexta? Vamos pensar? Bom, quando você diz trabalho de segunda a sexta, você tem uma expressão em que você tem aqui no começo um D que é marcador do seu ponto de partida, do seu início. E você tem uma preposiçãozinha a que é marcadora do ponto de término, certo? Então, quando eu digo, por exemplo, vou de Cabo Frio a São Paulo, esse D marca a saída e o A marca a chegada. É a mesma coisa que acontece com o trabalho de segunda a sexta, certo? Agora veja, se você assistiu lá a nossa aula de crase, você pensou, tem preposição a, vou fazer minha frase com sexta e vou ver se tem artigo. Aí vou fazer a frase, sexta é um dia ótimo. A sexta é um dia ótimo. Apareceu o artigo? Apareceu. E aí, vou colocar crase? Não vou. Por quê? Porque acontece aqui a exigência de paralelismo. Já ouviu falar em paralelismo? Ora, paralelismo vem da palavra paralelo, ou seja, eu preciso ter comportamentos paralelos com elementos que estão em posições paralelas, tá? Então, o que aconteceu aqui? Veja, de fato, o uso de artigo antes de sexta é um uso possível. Eu posso dizer, sexta é o melhor dia da semana ou a sexta é o melhor dia da semana. É verdade, não é? Há uma ligeira alteração de sentido quando eu uso o artigo ou quando eu não uso. Quando eu não uso, há uma tendência a generalizar. Sexta, qualquer sexta é o melhor dia da semana. A sexta, parece que eu estou falando de uma sexta específica e não qualquer sexta-feira. Então, há uma ligeira alteração determinada pelo uso ou não do artigo. Acontece que aqui não é isso que vai determinar se você vai usar ou não o acento indicativo de crase. Por quê? A preposição está aqui. É a preposição que marca o ponto de chegada. Mas você vai observar que antes de segunda, você usou preposição com artigo ou você usou preposição pura? Preposição com artigo seria da segunda. Da segunda seria preposição de, ponto de início, com o artigo a, que antecede segunda-feira, pode anteceder. E o ponto de chegada seria a sexta com crase. Por quê? Porque eu teria usado da aqui, preposição com artigo, e aqui usaria preposição com artigo. Acontece que aqui eu usei apenas a preposição, não usei artigo, de maneira que antes da sexta, por paralelismo, eu tenho que usar apenas o a, preposição, não posso usar o artigo porque não usei antes de segunda. Se dissesse trabalho da segunda a sexta, haveria uma alteração de sentido, você vai perceber, né? Quando eu digo trabalho de segunda a sexta, todas as semanas, de segunda a sexta. Da segunda a sexta, parece que é de uma segunda específica a uma sexta específica. Dá uma alteraçãozinha de sentido. E, sobretudo, se eu digo da segunda a sexta, vou dizer a sexta com, vou escrever a sexta com crase. Se digo de segunda a sexta, antes de sexta, não haverá artigo, portanto, não haverá crase. Por quê? Por paralelismo. Combinado? Vamos ver nas alternativas aqui, se aprendeu? Assinale a alternativa em que o uso ou não do acento grave respeita o paralelismo. Prefiro português à matemática. Veja que você tem aqui o verbo preferir. A gente sabe que quem prefere alguma coisa a outra coisa, portanto, tem um azinho aqui que é preposição, certo? Você pode usar artigo a antes de matemática? Claro que pode. Pode dizer, matemática é difícil, sem artigo. Ou pode dizer, a matemática é difícil. Também pode dizer, com artigo nesse caso, não é? Então, vou usar o artigo ou não vou usar o artigo? Pergunto a você. Usei artigo antes de português?
Não disse prefiro o português. Disse não. Se não usei artigo aqui, não usarei artigo aqui. O a que vai entrar aqui tem que ser apenas uma preposição. Portanto, não deve haver acento grave. Por quê? Porque a preposição está ali, mas o artigo não está. Por quê? Porque antes de matemática não se usa artigo? Não, porque nesse caso eu tenho a necessidade de respeitar aqui o paralelismo entre o objeto direto, que não apareceu com preposição, com artigo, e o objeto indireto também não pode aparecer com artigo, certo? Tudo bem? Trabalho de 8 às 17, é parecido com aquele lá, ó. D8. Usei o que na frente do D8, do ponto de início? Somente a preposição. Portanto, vou usar o que aqui, gente? Apenas a preposição. Que preposição? A preposição a. Porque isso aqui, ó, é a fusão da preposição a com o artigo as. Mas eu usei artigo aqui? Não. Então, não posso usar artigo aqui. Vou ter que tirar só o acento grave? Não. Vou ter que tirar o acento grave e vou ter que tirar o S, porque a preposição não tem plural. E quem entra aqui é apenas a preposição. Por quê? Porque aqui eu usei só a preposição. Se dissesse trabalho das 8 às 17, com crase, certo? Dediquei a vida a meu filho e a minha filha. Você está pensando assim, antes de pronome possessivo, crase é facultativo. Então tá bacana, posso usar ou posso não usar, né? Não. Porque aqui, ó, dediquei é um verbo transitivo direto e indireto. Sujeito eu. Eu dediquei. Quem dedica, dedica alguma coisa. Dediquei o quê? A vida. Ótimo. Objeto direto. E eu dediquei a quem? A meu filho e a minha filha. Tudo bem? Eu tenho aqui dois objetos indiretos coordenados pela conjunção e, certo? Antes do primeiro objeto indireto, eu usei apenas a preposição a, exigida pelo dediquei, ou usei preposição e artigo? Eu disse ao meu filho ou disse a meu filho? A meu filho. Ou seja, eu não coloquei o artigo aqui. Esse a é apenas uma preposição exigida por dediquei. Portanto, a minha filha também não poderá ter acento grave, embora eu saiba que antes de minha filha, crase é facultativa, acontece que aqui o paralelismo entre esse objeto indireto, em que eu usei apenas a preposição, e esse objeto indireto exige aqui que eu use também apenas a preposição. Se dissesse, dediquei ao meu filho, usei o quê? Preposição e artigo. E a minha filha, preposição e artigo, portanto, nesse caso haveria crase. José fez alusão a Maria e ao João. Outro caso de crase facultativa, não é? Porque Maria é nome próprio, feminino. Você deve saber que antes de nome próprio feminino, a crase tende a ser facultativa. Acontece que aqui não é. Por quê? Por causa do paralelismo. Vamos ver? José fez alusão a duas coisas, duas pessoas. A Maria e a João, certo? Percebam que antes de Maria, esse azinho aqui apareceu sem acento grave. Sinal de que aqui eu usei só o quê? Só a preposição. Mas antes de João, eu usei a preposição e usei quem? O artigo. Esses dois complementos aqui de alusão não estão coordenados aqui pelo e? Portanto, eu tenho que ter o mesmo comportamento, um comportamento paralelo. Se aqui eu usei preposição e artigo, ó, a é a preposição, o é o artigo. Aqui eu também tenho que usar preposição e artigo, portanto, devo marcar com acento grave. Tudo bem?
Alunos da segunda à quarta série deverão comparecer ao evento. Percebam que eu tenho aqui, ó, da segunda à quarta série. Tudo bem? Da segunda, o que eu usei? De, preposição, mais a, artigo. Usei preposição e artigo? Usei. Ponto de início. Nesse A aqui, usei a preposição e a artigo. Tive um comportamento paralelo aqui no da segunda à quarta. Preposição e artigo, preposição e artigo. Tive um comportamento paralelo. Portanto, aqui na letra E, o paralelismo foi respeitado, certo? Então fique atento, porque crase é aquele fenômeno que você já conhece, mas você precisa ter atenção, porque às vezes a crase vem associada aí a algumas pegadinhas do paralelismo, que não vão pegar você mais, tá? Eram pegadinhas, agora não são mais. Beijo, tchau!